Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é missionária Nathalie e a pergunta de hoje é: qualquer pessoa pode expulsar demônios? Como expulsar demônios? Irmãos, nós iremos falar sobre este assunto, mas antes eu gostaria de ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então, a primeira resposta para essa pergunta é: qualquer pessoa pode sim expulsar demônios, desde que ela creia. Então, a primeira coisa que a pessoa que expulsa o demônio, ela tem que crer, porque a própria palavra fala: aqueles que creem expulsarão demônios. Então, uma pessoa que vai expulsar demônio sem ter fé, sem crer que ela vai orar e aquele demônio vai sair no nome de Jesus, então essa pessoa não deve nem sequer se intrometer e querer expulsar demônio, porque provavelmente essa pessoa vai passar algum tipo de constrangimento. Provavelmente esse demônio não vai sair. Demônios se alimentam dos nossos medos. Eles sabem quando nós estamos com medo e eles se alimentam, eles sentem quando nós estamos com medo, se alimentam do nosso medo. Então a pessoa que vai expulsar demônio, ele tem que crer, ter total fé e confiança no Senhor Jesus, e também ele não pode estar com medo. Amém? Uma outra coisa que eu quero falar qualquer pessoa pode expulsar demônio, missionária? Irmãos, se a Bíblia diz que é para aqueles que creem, então qualquer pessoa pode. Então não é necessariamente um pastor que tem que expulsar demônio ou missionária. Não precisa ter um título aí, não precisa ter um cargo para expulsar demônio, tá? Qualquer pessoa que crer pode expulsar. Mas nós vemos também aqui em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus declara na sua palavra que tem caça de demônios que só sai com jejum e oração. Devido a uma passagem onde os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio, né? Provavelmente era uma legião, e aí Jesus tem que ir lá expulsar, porque eles não conseguiram, porque há demônios que só saem com jejum e oração. Por que isso? Acontece pelo seguinte: porque demônios são extremamente territoriais, principalmente legiões ou potestade, principados, demônios que são considerados aí de uma hierarquia grande, eles não saem com facilidade. Então é necessário ter uma vida de oração e de jejum. Amém? Então, entendemos que qualquer pessoa pode expulsar demônio, desde que essa pessoa creia no poder que há no nome de Jesus, desde que essa pessoa tenha uma vida de oração, de jejum. E em Atos capítulo 19, versículo 15 e 16, Atos capítulo 19, versículo 15 e 16, assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os quais tinha espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. 19, 15 e 16. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando neles o Senhor, que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então veja que o servo de Deus, ele precisa, receber do alto uma autoridade para expulsar demônio. E essa autoridade nada mais é do que está escrito em Lucas 10:19.
onde o Senhor diz: Eis que vos dou poder para pisar as serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Então o Senhor Jesus ele fala que ele nos dá o poder, todo o poder foi dado a ele, e ele nos deu o poder para expulsar demônios. E esse poder, irmãos, é a autoridade que nós recebemos quando nós temos uma vida no altar de Deus, né? Essa passagem onde eu li declara onde dois homens eles vão expulsar o demônio de um homem e o demônio ali diz para eles que conhece, sabe quem é Jesus e também sabe muito bem quem é Paulo, né? E verdadeiramente, irmãos, o demônio ele agride aqueles dois homens a ponto de deixá-los nu e eles têm que sair correndo, porque um demônio, irmãos, uma pessoa quando está endemoniada, está possessa, ele consegue ter uma força descomunal, né? Uma força sobrenatural, que se a pessoa não tiver autoridade, ela não consegue amarrar aquele demônio e ele pode agredir a pessoa. Já vi demônios agredirem pessoas e as pessoas não conseguem ter autoridade ali para expulsá-los, para prendê-los, para amarrá-los no nome de Jesus. Se você não tem uma vida com Deus, você não é conhecido no céu e muito menos no inferno, né? Por isso que esse demônio ele fala, que ele sabe que sim, quem é Jesus, e ele também conhece a Paulo, né? Porque uma vez que nós temos uma vida com Deus, nós acabamos desagradando ao mundo e às trevas também. E como nós desagradamos as trevas, nós ficamos conhecidos no inferno. Amém? Então, uma vez que nós ficamos conhecidos lá, os demônios sabem muito bem quem nós somos, né? Então, por isso que muitos pastores aí não trabalham com libertação. Não estou generalizando, mas muitos deles não trabalham com libertação. Por quê? Primeiramente, né? Eles têm medo de mexer com isso, né? Porque sabe que os demônios eles vêm depois com todo tipo de seta, né? Há uma retaliação espiritual, há batalhas espirituais, pessoas que não estão preparadas espiritualmente em jejum e oração e em consagração, vida com Deus, eles não conseguem vencer essas batalhas, né? Então, esse é o primeiro motivo porque muitos pastores não trabalham com isso, com libertação, não ora para as pessoas serem libertas, né? E outro motivo é que tem muitos pastores que estão em pecado e eles sabem que os demônios falam mesmo, né? Entrega tudo e aí eles têm esse receio, né? Muitos pastores nem deixam o demônio falar, aí com medo dos demônios entregar os podres, né? Deles. Então eles ficam com receio, com medo. O Senhor nos diz essa palavra que Ele nos deu poder, né, para expulsar demônios em Lucas capítulo 10, versículo 19, irmãos. E uma vez que nós recebemos esse poder, nós temos que usar com sabedoria, né, o nome do Senhor Jesus, não nunca usando o nome de Deus em vão e somente quando é necessário. Irmãos, eu tive uma experiência uma vez, certa vez manifestou um demônio numa mulher na igreja, e a igreja estava muito cheia, né? E eu estava lá no meu canto e no meu canto fiquei. O pastor foi lá, começou a orar por ela. E orava e tentava expulsar o demônio não saía, o demônio dava risada e não saía, nem sequer se movia do lugar. E ali o pastor ficou mais de meia hora tentando expulsar e não conseguia. E aí ele começou até a mudar a oração dele, começou a orar para o Senhor abençoar a vida daquela mulher. E eu só observando, né? Como uma pessoa vai orar para Deus abençoar a vida de uma pessoa que está manifesta, né? Que está endemoniada. E a mulher não estava nem ali, não estava nem consciente, né? Espiritualmente falando, né? Era o demônio que estava totalmente manifestado na mulher. E aí o demônio usou aquela boca daquela mulher e disse que só uma pessoa que estava ali, né? O vídeo tá parando, né? Mas eu vou falar novamente aqui. E ali naquele momento, o demônio usou a boca daquela mulher e falou na boca dela
que só tinha uma pessoa naquela igreja, naquele momento, que tinha autoridade espiritual para expulsar aquele demônio que estava dentro dela. E o demônio apontou para mim e disse que eu era a pessoa. Eu fiquei, assim, surpresa, né? Porque eu não esperava aquilo, mas isso deixou o pastor bastante envergonhado. E aí ele pegou e saiu de perto e foi embora, irmãos. Ele saiu do culto, foi embora, não falou com ninguém. E eu fui lá, coloquei a mão sobre a cabeça daquela mulher, falei, sai em nome de Jesus, o demônio já saiu imediatamente, né? E é nessa palavra da qual eu quero retratar aqui em Lucas capítulo 10, versículo 19, né? Lucas capítulo 10, versículo 19, confirmando isso que eu estou falando, irmãos. Que eu não estou falando isso colocando coroa sobre minha cabeça, porque a única glória e honra que eu tenho é o meu nome está escrito no livro da vida, ainda está escrito, né? Porque se eu não manter as minhas vestes embranquecidas e o óleo sobre a minha cabeça, o meu nome pode ser apagado do livro da vida. Então não é porque o meu nome está lá que vai permanecer lá, né? Uma vez salvo, sempre salvo, não. Isso depende das nossas vidas diante da presença de Deus, que diz assim, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida, né? Então, toda honra e toda glória, toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus. Então, verdadeiramente, o Senhor Jesus, é Ele quem faz, né? É Ele que opera, Ele quem capacita. Então, só para vocês entenderem, qualquer pessoa pode expulsar demônio, tá? Independente do título dela, se ela tem cargo na igreja ou não, mas desde que essa pessoa creia no poder que é no nome de Jesus, desde que essa pessoa tenha uma vida de jejum, de oração, de consagração na presença de Deus, e ela tem que exercer a autoridade que Deus deu. Amém? Em nome de Jesus. A pessoa que tem medo de expulsar demônio, ele não tem autoridade, porque a autoridade, ela afasta todo medo, né? Porque a autoridade não vem de nós, vem do próprio Espírito Santo. Não é a autoridade humana que expulsa demônio, é a autoridade do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então que esta palavra venha entrar no coração de vocês, venha servir de edificação espiritual para cada um que está vendo esse vídeo, né? Que você guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e ative o sininho. Fica na paz do Senhor e Deus vos abençoe em nome de Jesus.